Olá, leitura de hoje, dia 9/5, Atos, capítulo 19, do 1 ao 20. Atos, capítulo 19, do 1 ao 20. Terceira viagem missionária de Paulo. Prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Esse é o Atos de hoje, capítulo 19, do 1 ao 20. Então, agora é Juízes, capítulo 10, até o versículo, do versículo 1 até o versículo 33 do 11. Juízes, capítulo 10. Vamos lá.
Juízes, capítulo 10, do versículo 1 até o 33 do 11. Tola e Jair, juízes dos israelitas. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel, Tola, filho de Puva, filho de Dodó, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha esse 30 filhos, que estavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon, servidão sob os filisteus e os amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sion, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filhos dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-os em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos a nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura, dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade, e também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispá. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Jefitá livra os israelitas. Agora é o capítulo 11. Era então Jefitá, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefitá. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefitá e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefitá fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefitá e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefitá da terra de Tobi, e disseram a Jefitá: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon.
Porém Jeftá disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jeftá: Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jeftá disse aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar a combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jeftá: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jeftá foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jeftá falou todas as palavras perante o Senhor em Mispá. E enviou Jeftá mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jeftá: Porquanto saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-ma, pois, agora em paz. Porém Jeftá prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jeftá: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojaram-se da além de Arnon. Porém não entraram nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe Israel: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Sion não se fiou de Israel para este passar nos seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o seu povo, se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra eles? Então, enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroé e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, por que os não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jeftá, que lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jeftá e atravessou ele
por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefitá votou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefitá passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Então, Juízes hoje é isso, né? Capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 33 do capítulo 11. 19. Jó, capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideras as dores das servas? Contará os meses que cumpre, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si mesmas, e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do arruído da cidade, não ouve os muitos gritos do exator. O que cobre nos montes é o seu pasto, e anda buscando tudo o que está verde. Quer-te-á servir o unicórnio, ou ficará na tua cavalariça? Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda, ou estorrará após ti os vales? Ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Ou fiarás nele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira? Bate alegre as asas o avestruz que tem penas de cegonha. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que algum pé os pode pisar, ou de que pode calcá-los os animais do campo, endurecesses para os seus filhos como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, porquanto está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. Ao seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço de crinas? Ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo. Sacudindo-se e removendo-se, escarva a terra, e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas, diz: eita, eia, e de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul? Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul? Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa. Seus olhos a avistam desde longe.
Seus filhos chupam o sangue e onde há mortos, ela aí está. Então é isso. Leitura bíblica diária do dia 9/5. Então foi Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 20. Juízes, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 33 do capítulo 11. E Jó, capítulo 39. Que Deus continue nos abençoando, nos dando força, nos livrando de todo mal. Como orava o meu pastor querido Adilson. Que Deus o tenha num bom lugar. Livra as crianças do homem mau, do homem depravado. E livra nossas crianças dessas doutrinas demoníacas que são pregadas na escola. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós e dos nossos filhos, principalmente dos nossos filhos, meu Pai. Nos dê sabedoria para criá-los. E que o que não for de ti, que não provém do Senhor, que o Senhor faça com que eles nem percebam e não entre no coração deles, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijão. Até amanhã.